Venezuela expulsa ou aposenta 8 ministros da Suprema Corte em movimento que pode trocar metade. A gente está vendo um cenário impressionante de choque de poderes acontecendo agora mesmo. E bom, para não perder as nossas próximas explicações por aqui, já aproveita e inscreva-se no nosso canal. Vamos mergulhar direto nisso e entender o que de fato está acontecendo nessas cortes da América Latina. 8? Exatamente 8 cartas de aposentadoria compulsória já foram enviadas e recebidas por juízes do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o famoso TSJ. Sabe, isso marca o início prático de uma reformulação judicial muito abrupta. É uma magnitude raramente vista. Basicamente, é um verdadeiro terremoto nas estruturas de poder do país, o que, claro, vem levantando debates super intensos. E olha a escala da situação que a gente está lidando. Relatórios de transparência indicam que, se a gente somar as vagas que já estavam abertas, as novas expulsões e essas aposentadorias que estão em andamento, essa reformulação toda pode acabar trocando mais da metade de todo o tribunal. Acredite se quiser. Mas, por mais chocante que uma mudança dessa proporção pareça num primeiro momento, trocas massivas no judiciário venezuelano têm sim um certo precedente histórico. Para entender isso, a gente precisa olhar para a estrutura deles. O TSJ não tem o tamanho convencional de outras cortes supremas que a gente conhece. É um sistema gigantesco com 32 ministros. E eles são divididos em câmaras super específicas. São 7 magistrados na Câmara Constitucional, 5 na Penal, 5 na Político-Administrativa, 10 ali divididos entre as áreas civil e social e mais 5 na Câmara Eleitoral. Então pensa bem, substituir metade dessa corte não é só dar uma canetada, é montar um quebra-cabeça logístico incrivelmente complexo. E tem outro detalhe crucial. Diferente de sistemas com cargos vitalícios até uma idade limite, os juízes venezuelanos têm mandatos fixos de 12 anos. Funciona assim. Lá em 2004, a corte saltou para esses atuais 32 assentos. Exatos 12 anos depois, em 2016, rolou o primeiro ciclo de renovação. E agora? Bom, o relógio está marcando o próximo grande período de renovação batendo a porta, o que acaba explicando esse precedente histórico para essas mudanças cíclicas e super abrangentes. Analisando as fontes, existe um contraste bem claro em como essas vagas costumam ser preenchidas. O argumento é que nomear políticos ativamente engajados no governo cria uma espécie de efeito ping-pong entre o executivo e o judiciário, como apontado no caso da Venezuela e da atual administração brasileira. Em contrapartida, nomear pessoas de fora da administração estatal, mesmo que tenham algum alinhamento ideológico, como citado sobre a gestão anterior no Brasil, muda drasticamente a percepção de separação de poderes. É uma dinâmica essencial para a gente compreender esse equilíbrio institucional. Só que apesar de todo esse ciclo histórico que a gente comentou, muitas dessas saídas ainda são tratadas como rumores não oficiais. Mas a parte operacional, aí essa conta outra história. Olha esse dado. A Câmara Penal, que lida com os casos mais sensíveis, tomou apenas uma única decisão no mês de março inteiro. Em abril, bem às vésperas das mudanças, adivinha? Esse número saltou para 57. É um salto de produtividade repentino e até suspeito que levanta especulações imediatas. E claro, gera uma profunda incerteza sobre quem realmente vai sentar nessas cadeiras no futuro. Toda essa movimentação nos bastidores acaba levantando grandes especulações geopolíticas. As fontes indicam que existem teorias sugerindo que a pressão diplomática dos Estados Unidos pode estar agindo ali no silêncio para remover figuras mais radicais e controversas da corte. O objetivo central disso seria pavimentar o caminho institucional para permitir uma transição e eleições verdadeiramente democráticas. Sem dúvidas, é uma camada internacional fascinante que adiciona muito peso à nossa análise. Bom, o exemplo chileno sobre responsabilidade institucional. Agora a gente vai mudar um pouco a nossa perspectiva. Se na Venezuela a gente tem esse cenário caótico, movido a rumores e incertezas, o vizinho Chile oferece uma abordagem completamente diferente, punitiva e estritamente constitucional quando o assunto é a responsabilidade dos seus magistrados. Dá só uma olhada nos fatos e nas métricas do que aconteceu recentemente no Chile. No finalzinho do ano passado, num período super curto ali entre outubro e dezembro, 3 juízes da Suprema Corte chilena foram efetivamente removidos de seus cargos. E o processo foi super rigoroso. 2 deles sofreram impeachment diretamente pelo Senado Federal e uma terceira magistrada foi afastada pelos seus próprios colegas de tribunal. E não parou por aí. As penalidades incluíram a perda imediata do cargo vitalício e uma inabilitação completa de 5 anos para exercer qualquer função pública. E aqui entra um ponto que é simplesmente incrível. A jurisprudência chilena citada nas fontes é implacável e dita um padrão altíssimo. Olha essa frase. Para afastar o magistrado,
Não é necessário provar corrupção. Basta a aparência de parcialidade. Sério, isso é fortíssimo. Significa que ninguém precisa provar venda de sentenças com extratos bancários mirabolantes. Basta que existam relações pessoais impróprias para que a confiança na instituição seja considerada quebrada, justificando totalmente a remoção. O caso da Ângela Vivanco ilustra isso com perfeição. Ela era ex-vice-presidente da Suprema Corte, mas caiu após o vazamento de áudios que expunham conversas impróprias com um advogado bastante influente. É um cenário que, inclusive, as fontes comparam muito com grandes escândalos políticos que a gente já viu no Brasil. Mostra bem como conversas de bastidores destroem carreiras inteiras e, principalmente, acabam com aquela aparência de imparcialidade que a gente acabou de falar. E o segundo caso não fica atrás, é muito revelador. Sérgio Munhoz era um juiz de enorme prestígio. E o impeachment dele aconteceu sem qualquer prova de suborno direto. Então qual foi o motivo? Conflitos de interesse familiares. Exatamente. O simples fato de o trabalho privado da filha dele cruzar com a esfera de influência da corte foi motivo suficiente para a destituição dele pelo Senado. Sabe, tudo isso traz a gente para uma reflexão final gigantesca. De um lado, a gente tem essas trocas institucionais super complexas, massivas e meio obscuras na Venezuela. E do outro, essa rigidez punitiva quase cirúrgica no Chile. Diante disso tudo, fica a grande questão no ar. A verdadeira independência judicial exige não apenas honestidade, mas a aparência absoluta de imparcialidade? É um questionamento essencial sobre o frágil equilíbrio de poder nas democracias da América Latina. Até a nossa próxima análise.